Começando, hoje é dia 24 ou 23, deixa eu ver aqui. 24 de fevereiro, às 16 horas. Um dia muito ruim para muita gente, mas é o único dia que eu conseguia gravar e aí aqui estamos, né? Eu quero, assim, foi muito planejado esse book. Oi, Rê, tudo bem? Que bom que você tá aqui. Foi muito planejado estar aqui porque eu tenho muita coisa aqui engasgado que eu gostaria de passar de uma forma metódica, de uma forma que as pessoas possam entender. Então, é aquela história, eu sempre gosto de contar a história do produtor de morangos, que ele produz morango com veneno para todo mundo, e quando ele vai fazer para ele, ele vai lá e planta um moranguinho orgânico para a família dele. Eu fiz um produto que eu gostaria de ter acesso, um produto que eu compraria. Ai, que bom, a outra Renata também. Renata Lamas, muito bem-vinda. Temos trocado várias ideias aí sobre suplementação, né? Então é isso, people. Eu não vou conseguir ficar respondendo porque eu quero muito seguir o cronograma, mas no final a gente vai abrir e eu vou separar aqui em duas partes. Na primeira parte a gente tem uma parte teórica que eu preciso que você entenda, você que quer aprender a suplementar, que você entenda essa parte. E na segunda parte a gente vai entrar dentro dos e-books e falar de um por um, de cada vitamina, de cada mineral. Então eu quero explicar também como que funciona, porque muita gente, eu tenho falado dos e-books, do Suplementação Inteligente, que é o tema da live de hoje, e muita gente não sabe o que é de fato. O que é o Suplementação Inteligente, né? Como que surgiu essa ideia? Surgiu, imagina que aqui no Instagram, todos os dias chega muita gente, e cada vez que eu posto um vídeo falando de B12, de magnésio, vem muitas perguntas nos comentários, no direct, as pessoas mandam no Instagram, no WhatsApp da loja, e são sempre as mesmas perguntas. E é claro que é muito maçante responder a mesma coisa para todo mundo, porque não adianta eu falar que toma tantos microgramas de B12, não funciona assim, para cada pessoa vai ser de uma forma, e eu entendo que a gente precisa aprender. Quem aprende não depende, é a frase que tem me guiado nesses últimos dias, porque senão você vai ficar sempre dependendo de alguém te dar uma informação, você vai ficar comendo da mão dos outros, e você precisa aprender a ser autônomo, tá? Então, suplementação inteligente, ele surgiu daí. Eu percebo também que a suplementação, muitas vezes, ela é vendida de uma forma super complicada. Às vezes eu vejo alguns vídeos de profissionais que às vezes têm cursos que são cursos muito mais caros também e que vendem uma complexidade que não existe. Então a minha ideia também é mostrar que não é complexo, não é tabu, não é um bicho de sete cabeças, a gente só precisa entender as bases. Então por isso que a gente tem que entender uma partezinha teórica, entender como que funciona a Anvisa no Brasil, que é quem rege a suplementação. Então um fabricante não pode simplesmente colocar um suplemento no mercado que não esteja de acordo. E muitas vezes são doses pequenas, então às vezes o fornecedor ele quer colocar doses mais altas, mas ele simplesmente não pode. Então eu preciso ensinar isso para você entender que às vezes está no rótulo de uma B12 tomar uma gota, mas que se você tomar uma gota apenas, não vai mudar os seus níveis. Então se o som estiver ruim, se não estiver sendo claro, eu peço que vocês me avisem, porque aí eu aumento o meu tom de voz aqui também, tá? E eu tô evitando de falar então, tava até falando com meu marido, eu falo muito então, e eu vi que é um vício de linguagem. Então, se eu falar então, vocês me corrigem, tá bom? Suplemento não é tabu, suplemento não é uma coisa complicada, eu sei que no início é. Mas quando a gente aprende, deixa de ser. Então hoje eu posso olhar para qualquer suplemento aqui da loja ou qualquer suplemento que alguém me mande, que eu nunca ouvi falar na minha vida, que eu vou olhar para esse suplemento, eu vou destrinchá-lo, eu vou entender tudo sobre ele, porque eu sei ler o rótulo, eu sei quais os critérios que eu preciso analisar. Então, na medida do possível, é isso que eu quero passar realmente. Os e-books do Suplementação Inteligente, para quem já comprou, para quem já é meu aluno, não tem necessidade de comprar de novo, porque é o mesmo. Mas eu tinha fechado no final do ano e agora eu reabri, que eu fiquei com um tempo sem poder
dar suporte, a gente precisa muito de suporte, tem muitas dúvidas que chegam por e-mail, o suporte inclusive é por e-mail, e eu estava sem tempo e agora eu consegui reabrir, tá? Não sei se vai ficar muito tempo, a gente vai modulando isso daí. É um produto super barato, eu coloquei R$79, que é para pagar os nossos custos internos realmente, mas é subsidiado pela Pure. Então tem cursos similares que ensinam talvez menos coisas e que custam 20 vezes esse valor. Mas a ideia é que eu quero que as pessoas aprendam a suplementar. Sendo muito sincera, é algo que nos ajuda, porque o cliente que aprende a suplementar, ele toma um suplemento, ele gosta, ele se beneficia, depois ele volta, ele suplementa de novo. Então é lógico que é bom para mim, é bom para Pure, mas principalmente é bom demais quando eu recebo um feedback de uma pessoa que teve ganhos, que realmente a qualidade de vida dela mudou. É maravilhoso, assim, não tem coisas que o dinheiro não pode comprar. E essa é uma delas, é quando alguém me diz que aquilo que ela aprendeu impactou a vida dela e melhorou a saúde dela. Então, os e-books, são 4 e-books no total. E além dos 4 e-books, a gente tem um guia. Eu pensei assim, olha, eu preciso ter um guia onde a gente concatena essas informações, coloca tudo ali juntinho e faz de uma forma mais prática. Porque eu entendo que quando a gente tem uma rotina diária, raspar a língua, começar com os nossos antioxidantes, isso é muito importante também. O próprio beber água. Então, nesse guia, que depois eu vou mostrar ele aqui também, ele é um guia que a gente tem, que eu mostro a minha forma, a forma que eu penso sobre a suplementação, sobre a própria rotina. Eu sou uma pessoa que eu preciso de rotina. Quando meu filho está de férias da escola e eu saio da rotina, eu fico meio perdida. Eu gosto de ter rotina, de ter horário, de saber o que eu vou fazer, de saber como que o meu dia vai ser, tá? Então, o primeiro e-book, o que a gente tem nele? É uma introdução à suplementação, porque você, quando você quer começar a aprender matemática, você não começa pelas frações, pelas equações. Você começa primeiro aprendendo a adição, subtração, multiplicação e depois você vai avançando, porque tem que ter um ritmo mesmo, tem uma base que você precisa entender. Então, talvez você está aí querendo aprender a suplementar, mas às vezes você não sabe conceitos básicos. Então, o que é nutriente? Então, eu preciso de nutriente, mas o que é isso? O que é nutriente? O que são compostos bioativos? De repente você me vê falando aqui, outros profissionais também, sobre a importância de você ingerir compostos bioativos, mas o que é isso? O que são nutracêuticos? O que são fitoquímicos? Os fitoquímicos, eles são extremamente importantes para a nossa saúde. Aqui a gente destrincha isso direitinho. Não é isso que eu falei, isso ele é o mesmo produto, tá? Então, aqueles e-books que você tem são os mesmos, é porque ele estava fechado e agora a gente reabriu. Principalmente, o que são suplementos alimentares, a biodisponibilidade, por que você deve se importar com a biodisponibilidade? Não é você chegar numa loja e comprar um zinco, mas comprar o zinco, que o seu corpo ele vai entender como um formato excelente para que ele possa fazer diferença na sua vida, subir os seus níveis, não trazer desconforto gástrico. Então, tudo isso a gente precisa olhar. E a questão da dose de eficácia, tá? Então, tudo isso a gente tem aqui no primeiro. O e-book, ele é online, ele é um produto online, mas eu mandei imprimir os meus, porque fica aqui, as meninas também acabam consultando, eu mesma acabo consultando, às vezes eu esqueço alguma coisa. E aí, se não me engano, eu paguei R$16, mandei imprimir todos eles, imprimi e encadernei. Porque aí eu sou muito do papel, eu gosto de anotar, passar marca-texto, tá? Então, acho muito interessante você aprender a questão dos fitoquímicos, né? E a primeira vez que eu tive acesso ao termo fitoquímico, achei incrível, porque a natureza ela é muito sábia, né? Então, fitoquímicos são compostos que estão ativos bioativos presentes nos vegetais, nas plantas. Então, quando eu tomo um chá de camomila, ele tem fitoquímicos, porque os fitoquímicos são a proteção da planta. Uma planta, ela está estática, ela não pode sair de onde ela está. Então, ela teve que desenvolver defesa, porque vai chegar um predador, vai chegar um bichinho, ou então o sol muito forte, o próprio resveratrol que está na uva. A uva é uma fruta que ela recebe muito sol. Então, esse sol que ela vai recebendo, ela precisa de proteção. E para ela ter proteção, ela vai utilizar os fitoquímicos. Então, quando a gente ingere
uma planta, uma própolis, um chá de camomila, a gente está automaticamente ingerindo essa proteção das plantas que ela está transferindo para a gente. Então, por isso que é tão importante a gente colocar chás na nossa dieta. Talvez você não goste de chá, mas vale a pena fazer um esforço para gostar. Ter esse cuidado, a própria própolis, que é muito rico em fitoquímicos, entre outros. A cúrcuma é rico em fitoquímicos, isso confere aquela cor bonita também, porque às vezes você tem um prato lindo, uma beterraba, cenoura, aquelas cores lindas, aquilo ali são fitoquímicos, aquilo ali é extremamente importante para a nossa saúde, é bem importante a gente não deixar faltar. Falando ainda sobre a questão do tabu da suplementação, quando a gente vai começar, às vezes você vai ver um vídeo falando sobre a vitamina D e aí você vai ver muita gente falando é muito perigoso suplementar, jamais suplemente sem orientação médica, sem orientação profissional, mas às vezes o próprio profissional que está falando isso, ele muitas vezes nunca vai passar um suplemento, ou porque ele não acredita, ou porque ele acha que a pessoa não precisa, ou porque ele acha que na nossa comida tem o suficiente. Então aqui no nosso e-book eu tenho alguns dados do IBGE, que são algumas informações oficiais, falando sobre isso. Nosso alimento, infelizmente, ele é cada vez mais pobre em nutrientes. Você imagina que uma planta ela tenha selênio. Aí foi feita a colheita daquela planta e às vezes o solo ficou degradado e naquele mesmo solo vai ter uma nova planta, ela vai tendo cada vez menos selênio, cada vez menos zinco, cada vez menos magnésio. No Brasil a gente já tem uma alimentação que é muito pobre em magnésio, mas vai ficando cada vez mais pobre na medida em que o solo vai sendo deteriorado. Então, às vezes, a pessoa fica contando só com a alimentação e o que a gente percebe é que a alimentação, infelizmente, ela cada vez tem menos nutrientes. Que aqui você vai aprender o que é nutriente também. As vitaminas e minerais são tipos de nutrientes. E a gente tem os micronutrientes, que são esses pequenininhos que a gente consegue por meio de cápsulas, né? Então, as vitaminas do complexo B são micronutrientes, enquanto que uma proteína já é um macronutriente. Por que macro? Porque é uma proteína grandona. A gente tem essas diferenciações, tá? E o que acontece? A alimentação da população, não só no Brasil, mas ao redor do mundo, até países que sempre foram muito conhecidos por terem alimentação muito saudável, como o Japão, a gente vê que isso tem mudado muito. Aquela alimentação densamente rica em nutrientes, ela vai perdendo lugar para uma alimentação pobre em nutrientes. O fast food é aquela pessoa que começa a substituir um prato de arroz com feijão por um hambúrguer, por uma pizza. É diferente de você comer isso de vez em quando, mas quando a pessoa come isso sempre, então são calorias vazias, né, que ocupam espaço dos nutrientes e são uma das grandes causas de enfermidades, como obesidade. A gente vê que a obesidade só cresce ao redor do mundo. Tipos de câncer, que não deixa de ser inflamação, a gente vai inflamando e aquilo é gatilho para diversos tipos de câncer, diabetes, doenças cardíacas e tudo isso que a gente vê aí no noticiário todos os dias. E tem alguns dados bem interessantes que muitas vezes a gente vê na internet, nossa, é muito perigoso suplementar a vitamina tal, jamais faça isso por conta própria, mas pouquíssimo se fala sobre os perigos e sobre os danos da subnutrição. O que é a subnutrição? Uma pessoa que está subnutrida, e que é cada vez mais comum também, é aquela pessoa que ela se alimenta, ela ingere comida 2, 3 vezes por dia, mas ela está com seus níveis de vitamina baixos. Por quê? Porque a alimentação pode não ser aquela alimentação perfeita e às vezes ninguém tem alimentação perfeita, tá? Eu já tive fases assim super naturebas quando eu tava grávida, que a minha alimentação ela era muito próxima do perfeito, mas ela não é perfeita. E no momento menos ainda, na correria eu faço o melhor possível. Hoje eu fui num restaurante que eu adoro, que tinha comida germinada, grãozinhos germinados, tudo lindo, ótimo, mas à parte estava lá as minhas 10 cápsulas que eu tomo na hora do almoço, porque eu tenho doses padronizadas de vitaminas e minerais da forma como eu preciso no meu dia a dia. E aí a gente tem alguns dados recentes que mostram, por exemplo, muita gente não sabe disso, 80% da população tem níveis insuficientes de magnésio no organismo. E o exame de magnésio que a gente faz,
ele não é fidedigno para medir isso. Então, se você mora no Brasil e você faz um exame de magnésio, não significa que seu magnésio está baixo ou alto, porque ali ele está vendo quanto que tem de magnésio na corrente sanguínea. No caso do magnésio, a gente quer saber quanto que tem nos tecidos duros, quanto que tem lá depositado nos ossos, nos dentes, por exemplo. É um outro tipo de exame, é um exame mais caro, mais difícil, que os médicos não costumam passar, não sei nem se o plano de saúde cobre isso. O que a gente pode tirar de conclusão é que no Brasil a gente tem uma população pobre em magnésio, então todo mundo, na teoria, precisa de magnésio, por exemplo. 80% da população não consome cálcio suficiente, por mais que no Brasil a gente faça a ingestão acentuada de laticínios que tem cálcio, mas muitas vezes esse laticínio está acompanhado de um café. A gente faz misturas que atrapalham a absorção desse cálcio. 25% das pessoas têm deficiência de zinco, 80% das pessoas têm baixos níveis de vitamina A, 90%, olha isso aqui eu vejo na prática todo dia. 90% das pessoas possuem níveis abaixo dos ideais de vitamina D e de vitamina E. A vitamina E é muito importante como antioxidante, inclusive para a nossa pele, né? Ela é super antioxidante. 50% da população não consegue ingerir a quantidade adequada e diária de vitamina C. E mais de 90% das pessoas possuem deficiência na ingestão de ômega 3. Especialmente na dieta ocidental, a gente tem uma ingestão altíssima de ômega 6, de ômega 9 e muito baixa, inversamente baixa de ômega 3. Então é muito ômega 6, muito ômega 9 e pouco ômega 3. Então nós vamos falar aqui mais pra frente, não sei se nessa primeira parte ou na segunda, sobre os suplementos que a gente pode utilizar tranquilamente sem fazer exame de sangue. Então, por exemplo, você não tem um exame de sangue para medir ômega 3, mas você mora no Brasil, você não come peixes gordos que vêm de mares gelados, muitas vezes é um salmão do Chile, que tem pouquíssimo ômega 3, ou são peixes que não são ricos em ômega 3, então usar uma cápsula de ômega 3, ela faz muito sentido, tá? Então tem suplementos que a gente não precisa, tá? Eu já falei sobre essa questão do solo ser cada vez mais pobre em nutrientes, e um solo cada vez mais pobre em nutrientes explica essa crescente deficiência nutricional, porque as pessoas comem cada vez mais errado, cada vez com menos densidade nutricional e muitas vezes não suplementa. Às vezes acontece da pessoa não suplementar porque ela não pode, tem populações que mal conseguem comer e muito menos suplementar, a gente entende, óbvio. Mas muitas vezes são pessoas que podem sim suplementar, mas que não suplementam por algum motivo, tem outras prioridades. Então, isso se chama subnutrição. A subnutrição ela é um problema e a gente ouve muito falar sobre intoxicação por suplementos e muito pouco sobre os prejuízos à saúde que uma subnutrição ela pode trazer, tá? Mas, deixa eu só terminar aqui, porque essa questão dos suplementos, é lógico que a gente tem que fazer isso com muito critério, porque a subnutrição é ruim, mas é lógico que a gente pode se intoxicar com suplemento, então a gente tem que saber o que está fazendo, tá? O que são suplementos alimentares, então? O suplemento, ele nada mais é do que uma dose concentrada de nutrientes. É uma dose de vitamina C, de coenzima Q10, que a gente teria na comida, a gente teria na nossa alimentação, mas que muitas vezes não tem, porque a gente não... É um dia super corrido. Imagina, você não almoçou direito, você não tomou café direito, aí você toma um suplemento, você garantiu doses diárias de suplementos, nada mais é do que tecnologia a nosso favor, entregando nutrientes em doses padronizadas, de forma prática, e bons nutrientes que vão estar em formatos biodisponíveis, de forma adequada, como eu ensino aqui nos outros e-books, tá? Então, o objetivo é preencher as lacunas daquilo que apenas os alimentos não foram capazes de fornecer. Basicamente é isso, e a gente tem suplemento líquido, a gente tem suplemento em cápsula, a gente tem suplemento em pozinho, tem vários, tem o sublingual, que é o líquido. Eu não acredito, tem alguém ligando, deixa eu desligar aqui. Bom, fora de linha, no momento não dá. Biodisponibilidade dos nutrientes. Não adianta só tomar um suplemento. Quem é que não viu o meu vídeo lá sobre o Centrum de A a Z? O Centrum tem lá 30 vitaminas, mas você vai olhar, os formatos são
péssimos, os formatos não são biodisponíveis, o corpo pode absorver um pouco, claro, mas muitas vezes vai absorver muito pouco. Para que você vai tomar um multivitamínico com uma péssima biodisponibilidade, sendo que hoje a gente já tem multivitamínicos com ótima biodisponibilidade, que muitas vezes é mais barato que o centro? Não faz sentido. Mas você só vai poder comprar um multivitamínico bom e fazer uma melhor escolha se você aprender, porque às vezes você nem sabe que aquele formato é ruim, tá? E a dose de eficácia, muitas vezes você está tomando um ótimo suplemento, mas numa dose baixinha. Então, quando eu entrar nos e-books em si, aí eu vou falar sobre essa questão das doses, tá? Bom, por que é um bicho de 7 cabeças suplementar? Você que tá aí me ouvindo, tenho certeza que você tá aí no Instagram, tá no YouTube, como eu faço. A gente tá bombardeado de informações, tem um monte de médico, nutricionista que você segue. Eu também sigo vários médicos e nutricionistas e faço isso de uma forma bem criteriosa. Eu ouço, anoto, depois eu vou lá pesquisar e ver se aquilo faz sentido mesmo. Quando a gente tem acesso a muita informação, é muito bom, porque isso nos permite fazer análises, mas ao mesmo tempo, se são muitas informações e você não sabe o que fazer com elas, vai virando um quebra-cabeças terrível que você não consegue montar. Porque o médico tal fala que o treonato, o magnésio treonato, que é bom. Aí o outro fala, olha, não, você tem que tomar um trio com 3 tipos. Aí a nutricionista fala, não, agora o bom mesmo é a gente fazer um pool com 5. Aí alguém fala, o magnésio quelado é que é bom. E outro fala, não, de malato é que é pra você. Putz, isso vira um pesadelo. É muito ruim viver assim. Quando você aprende, você vai conseguir pegar aquela informação e ser mais criterioso, realmente. Então é maravilhoso ter informações. Eu mesma estou aqui compartilhando informações, mas a gente precisa fazer isso de uma forma que isso seja útil, que não nos confunda, porque o que eu mais vejo são pessoas muito confusas, né, a respeito da suplementação e que às vezes vai começar uma suplementação, de repente ela precisava mesmo era de um ferro, a ferritina dela tá baixa, ela vai lá para outro lado e faz outra coisa totalmente diferente, que vai ajudar também, mas que provavelmente ela poderia fazer uma suplementação muito, muito, muito mais assertiva. Então a ideia aqui é ensinar você a fazer uma suplementação assertiva, tá? Por exemplo, tá? Eu falo muito aqui sobre chá, sobre tintura e sobre os próprios suplementos. Tudo isso eu tenho pra mim que o chá é remédio, o chá é um presente da natureza. Uma coisa é eu tomar ali no meio da manhã uma xícara de chá de erva balieira. Outra coisa totalmente diferente é eu fazer 1 litro de chá de hibisco com cavalinha e tomar todos os dias. Uma coisa é eu pegar uma tintura de coentro, fazer um ciclo com ela para ela me ajudar a quelar metais pesados, me ajuda na digestão, limpa meu paladar. Outra coisa é usar uma tintura de manhã, uma de tarde, outra à noite, várias vezes por dia. O nosso fígado, ele tem que conseguir lidar com tudo aquilo que a gente entrega para ele. Então, chá é remédio, tintura é remédio, remédio natural, tá? Não tem bula, não tem receita, os suplementos também não tem receita, suplemento não é remédio, suplementos, são complementos da alimentação. Mas se você pegar 100 mil IS de vitamina D e tomar aquilo ali errado, é lógico que isso pode te intoxicar e provavelmente vai. Então, a gente tem que ter parcimônia. E aí entra numa parte muito importante que eu acho que muita gente ainda não sabe, e eu sei isso primeiro, porque eu já tive fábrica de suplementos líquidos e foi a primeira vez que eu lidei com isso, porque eu tinha uma fábrica de shots. E nos shots tinha astaxantina, vitamina C, própolis. Então, por exemplo, um suplemento de própolis, ele é um suplemento de compostos fenólicos, que compostos fenólicos é o composto bioativo da própolis. Eu não posso chegar e colocar no potinho, exemplo, 10 miligramas de astaxantina, por exemplo, porque é uma dose tóxica e a Anvisa, que ela é super conservadora, ela tem uma série de manuais. Eu me lembro que eu ficava debruçada nesses manuais o dia inteiro, porque a gente tinha nutricionista, responsável técnico, consultores externos, mas eu gostava de aprender. Eu sempre gostei de aprender, porque se alguém... primeiro que eu que fazia as fórmulas. Eu fazia as fórmulas e alguém só validava se tecnicamente isso podia ir para o mercado daquela forma. E foi onde eu aprendi que a gente tem limitações na Anvisa.
Todo dia alguém chega e pergunta: vocês têm berberina? Vocês têm picnogenol? Vocês têm Dimples? Vocês têm tal suplemento? E há muitos deles, a própria ashwagandha, o DEA, que é lá o precursor da testosterona, são suplementos que a Anvisa ela não libera para venda em prateleira, suplementos prontos, sabe? A Anvisa não permite. Por quê? Por critérios dela. Então, o NAC, até um tempo atrás, não podia ser comercializado e depois passou a ser. A creatina, teve uma época que a creatina era proibida no Brasil, você sabia disso? Depois a Anvisa liberou, mas ela liberou 3 gramas por dia. Então, o scoop só tem 3 gramas. E muita gente toma 6, toma 5. Eu, por exemplo, tomo 5 gramas. Eu tenho que tomar um scoop e meio, porque, segundo a legislação, não pode ter 5 gramas, tem que ter 3, ok? Então, existem limitações da Anvisa que o fabricante no Brasil ele tem que se enquadrar nisso. Ele não pode fazer errado, ele não pode fazer diferente. Eu não posso simplesmente fazer um colágeno, um exemplo bobo aí, e colocar a dose que sai da minha cabeça. Existem regras. E quando a gente segue essas regras, que é a IDR, que é a ingestão diária recomendada pela Anvisa, a gente está trabalhando dentro de uma margem de segurança. Geralmente tem um mínimo e tem um máximo. Por que tem um mínimo? Porque senão também corre risco do fabricante ele fazer um suplemento e falar que tem coenzima Q10. Exemplo, a coenzima Q10 não tem mínimo, por exemplo. Ele pode colocar lá 5 miligramas que tá tudo bem. Mas tem alguns que tem mínimo, porque senão o fabricante ele coloca um cheirinho de tal coisa e fala que aquilo é um suplemento de coenzima Q10, por exemplo, tá? Então tem esse mínimo que a Anvisa estudou, fez algum estudo e determinou que aquilo ali é o mínimo que precisa ter para trazer benefícios para a população. E tem um máximo que até aquilo ali foi testada a segurança. Mais do que isso, precisaria de mais testes, por exemplo, num suplemento pronto. Porque eu entendo, às vezes você chega aqui para pegar uma vitamina D e você é uma pessoa e do lado tem uma pessoa com necessidades totalmente diferentes. Por isso que quando você vai no médico, ele vai ver seus exames e ele vai fazer uma coisa mais personalizada, de acordo com o seu nível sanguíneo. Então, realmente é complicado, assim, eu entendo que tenha que ter regras, é importante que tenha, mas as regras no Brasil, elas são muito mais conservadoras do que em outros países. Por exemplo, Estados Unidos, você chega no Whole Foods, o Luciano Bruno estava lá mostrando aquele paraíso, e lá você encontra tudo. Tudo com doses muito maiores. Por exemplo, você encontra facilmente uma B12 com 5.000 microgramas, que é o equivalente a 5 miligramas. Nos Estados Unidos você encontra. No Brasil, esquece. No Brasil, o máximo que a Anvisa libera são 10 microgramas. 500 vezes menos, né? Então, nos Estados Unidos você acha de 5.000, talvez até mais. E aqui de 10. Agora, também não significa que uma pessoa vai precisar de 5 miligramas de B12, porque nós vamos falar sobre isso também quando eu entrar aqui dentro de B12, que é diferente de você tomar uma cápsula que vai passar pelo estômago, que vai depender de acidez estomacal, de você tomar um suplemento sublingual, que já vai direto para sua corrente sanguínea. Então, muitas vezes a gente nem precisa dessa dose tão alta. Mas, por algum motivo, subentende-se que o americano ele precisa de mais nutrientes do que nós brasileiros, porque a Anvisa limita bastante nesse sentido, tá? Gente, eu acho que tá bugado isso aqui. Você acredita que tá fora do gancho que tá tocando? Eu acho que tem um fantasma aqui, só pode. E tá sem serviço também. Tem um fantasma aqui, mas tudo bem, eu não tenho medo de fantasma. Vamos para o próximo tópico aqui. Até agora tá claro, assim, a gente tá seguindo uma linha de raciocínio, tá todo mundo entendendo. Então, por isso que muitas vezes você quer um suplemento... Ah, faltou falar. Esse suplemento que você não encontra numa loja, por exemplo, Picnogenol, que eu comecei a usar Picnogenol essa semana, né? Você não encontra na loja de suplemento, mas você consegue manipular numa farmácia. Aí você precisa de uma receita. Então, fica mais difícil... mas a gente consegue fazer lá na farmácia. Eu, por exemplo, eu tô usando Picnogenol e Dimples. O Dimples para cabelo branco, para celulite, é muito bom. Inclusive, eu fiquei meses estudando e aí eu descobri que o Dimples, por exemplo, ele precisa estar revestido
em óleo de palma, uma tecnologia da Galena, não é qualquer Dimples. Obrigada. Ô, Lu, que saudade das nossas lives, a gente tem que marcar mais, hein? E o Dimples, aí eu fui fazendo uma farmácia e eles me passaram o orçamento, eu falei, esse Dimples é da Galeno? Ele tem um revestimento de óleo de palma? Não. Então eu não quero. Eu não quero. Aí eu fiz numa outra farmácia que é até aqui do prédio, que eles tinham, e aí no meu frasquinho tá escrito lá que era realmente a tecnologia da Galeno. Deixa eu só ver se eu consigo desligar esse telefone. Agora não vai tocar mais, não. Gente, se esse telefone tocar agora, eu vou sair correndo, porque ele tá fora da tomada se tocar e realmente tá perigoso, entendeu? Mas eu acho que não vai tocar, não, tá? Então tem uma série de cuidados que eu vou estudando, e aí eu tô tomando Dimples, e muitas vezes você chega pra alguém e fala, ah, esse magnésio funciona, coenzima Q10 funciona. Eu, por exemplo, eu não sei se o Dimples e o Picnogenol funcionam de verdade. Sabe como que eu vou descobrir? Testando. Eu peguei a melhor matéria-prima que eu poderia, né? Depois dos meus estudos, eu vi a dose de eficácia, segundo os estudos, mandei manipular. Daqui 3 meses eu vou saber se funciona ou não, porque a gente tem que, não adianta eu tomar e daqui uma semana eu falar, funcionou ou não, a gente precisa de um tempo. E assim funciona com suplementos. É diferente de eu tomar um pré-treino, que eu preciso de energia agora, e o pré-treino fazer efeito daqui 2 dias. Daqui 2 dias eu não preciso mais, eu já treinei 2 vezes. Mas o pré-treino é diferente de um composto que vai levar um tempo realmente para fazer efeito e tudo mais, tá? Então é dessa forma que eu penso, que eu estudo e que eu vou comparando. Então, antes de alguém me falar se funciona ou não, se é bom ou não, eu testo. Eu testo em mim, inclusive. Então, a gente já falou sobre a questão do suplemento não ser essa complicação toda, mas eu sei que você ainda acha que é, mas você vai entender que não é, tá? É a mesma coisa, é exatamente a mesma coisa. Eu, por exemplo, não entendo nada de carro, zero. Quando eu ligo uma luzinha no meu carro, eu ligo pro meu marido. Já aconteceu de eu ir na oficina e fazer alguma coisa no carro e depois eu descobri que eu fui ludibriada. Então, eu não entendo nada de carro. Quando tem algum problema, o meu marido resolve, sabe? No suplemento, muitas vezes é isso. Você não entende sobre suplemento. Às vezes você vai numa loja, você vai num profissional, ele te fala alguma coisa e você não consegue argumentar. Quando você entende, você não tá tirando, em hipótese alguma, o médico da jogada, o nutricionista da jogada. Ainda mais quando a gente pensa em macronutrientes, quantidade de gordura, carboidrato, proteína, pra gente ganhar massa magra. Esse profissional é extremamente importante. Mas quando você tem conhecimento, você consegue discutir. O médico te passa o ácido fólico. Você fala, doutor, pode ser metilfolato? Porque ele já tá metilado. Às vezes o médico vai olhar pra você e falar, o que é metilado? Pode acontecer, mas a gente tem que ter conhecimento para a gente poder discutir melhor com o profissional e com isso ser autor, né? Se é um autor da sua saúde, você tem pessoas te ajudando de acordo com a sua observação, com os testes que você vai fazendo. É o que eu acredito. Se você acredita que tem que ser totalmente delegado, essa questão da sua suplementação, eu entendo, tá tudo bem, mas eu penso diferente. Eu penso que a gente tem que ter informação. Já falei pra vocês que suplemento não é bula, né? Então, suplemento não tem... suplemento não é remédio, por isso não tem bula, não necessita de receita. Você pode chegar em qualquer loja de suplemento, comprar qualquer suplemento no Brasil sem receita, o que não significa que você deva fazer isso. Tem algumas ressalvas, por exemplo, se você é uma pessoa que... Gente, agora a impressora começou a funcionar sozinha. Que loucura! Vocês estão aí, vocês estão vendo o que está acontecendo? Deixa eu tirar o papel daqui. Sozinha, eu nem olhei para ela. Que loucura! Eu perdi o fio da meada. Ah, lembrei. Paciente oncológico, se você está em tratamento contra o câncer, se você está fazendo qualquer coisa relacionada, se você tem um tumor nesse momento, você não deve suplementar, tá? Tem que ter realmente um acompanhamento profissional, paciente oncológico. Ou se você tem um problema de saúde, olha, eu sou uma pessoa que tem um problema cardíaco. Pois é, Lu, tô achando estranho, mas acho que vai parar isso aí. Você tem, sei lá, qualquer questão de saúde, você vai, lógico, que você vai validar com o profissional primeiro,
né? Porque afinal de contas você tem uma questão de saúde. Isso aqui que eu tô falando e que são as informações aqui do e-book, são informações para pessoas, adultos de forma geral, crianças, a gente tem regras um pouco diferentes, porque a dose para criança é diferente. Eu até fiquei de fazer um material para criança, só que no momento eu não consigo ainda. Mas tudo na minha vida fica anotado, uma hora a gente chega lá. Vamos pro segundo e-book? Deixa eu só ver se eu esqueci alguma coisa aqui, ó. Questão das doses no Brasil, né? São suplementos. Guia da rotina diária. Quando você tiver acesso ao produto, aos e-books, você não deve deixar de ler esse guia, tá? Esse guia aqui, ele vai estar junto e o nome dele não poderia ser mais óbvio. Ele chama literalmente guia. É um guia prático. Então a gente põe aqui, eu coloquei aqui alguns insights. Todos os e-books foram escritos do zero por mim, de acordo com pesquisas, né? Fiquei muito, assim, nos últimos anos todos pesquisando, e na hora de escrever foram muitos meses colocando tudo aqui. E se em algum momento eu ver que tem algo que mudou, porque na nutrição a gente tem, as coisas são muito mutáveis, sabe? Às vezes acontece alguma coisa hoje que é aquilo ali e daqui a pouco pode mudar. Então, se isso aconteceu, certamente eu vou atualizar esse material, mas até então o que a gente tem aqui tá bem de acordo com as evidências mesmo. E nesses insights, nos e-books, no guia, inclusive a gente tem imagens lindas aqui. Na época eu contratei um designer, né, para fazer. Eu escrevi tudo que tinha para escrever e contratei um designer. Paguei um valor alto para esse designer. E aí ele fez, eu achei que ficou horrível. Aí eu ainda gastei mais uns meses fazendo do zero. Você acredita que eu fiz do zero isso aqui? Então o design é meu. Se estiver bonito ou feio, você pode me falar que a culpa é minha. Então as imagens eu selecionei, porque eu adoro essa parte de design, sabe? Então tudo foi eu que fiz, pro bem ou pro mal. A gente fala sobre a rotina diária. A raspagem da língua, por exemplo, é algo que assim, eu não consigo entender alguém que ainda não raspa a língua, porque quando a gente acorda, tem um muco. Eu não consigo imaginar a minha vida sem raspar a língua. Por exemplo, a minha cunhada falou que não consegue, que dá ânsia de vômito. Falei, vai, tenta aos pouquinhos, raspa do meio. Hoje eu já tô acostumada, eu vou lá no fundo. Geralmente eu tomo banho, já entro com o meu raspador, já lavo ele lá com a água morninha. E aí raspa, aquilo ali tira células mortas, toxinas, comida mal digerida, aquilo vai criando toxinas. Então a gente raspa a língua de manhã. Aqui nesse guia eu falo sobre a importância disso. Então é interessante tomar a água em jejum para a gente se reidratar. A gente acorda extremamente desidratado, mas antes da água, raspa a língua. Então de repente você é uma pessoa que toma purã, que tem que ser em jejum. Você acordou, toma o purã com um pouquinho de água, beleza? Mas aí depois você raspa a sua língua e depois que estiver bem raspadinha, você vai lá e toma bastante água para se reidratar. Para as pessoas que têm o intestino preso, é extremamente importante essa questão da água. E muita gente percebe que tomando água em jejum, só de tomar água em jejum já melhora muito, porque a gente consegue hidratar. Inclusive os nossos intestinos, né? Às vezes o cocô não sai por falta de água. E as pessoas não tomam água. Eu falo porque eu sou praticamente um camelo. Eu tomo água o tempo todo, tanto que eu vou no banheiro umas 40 vezes por dia. Tem dia que eu tô aqui trabalhando apertada de trabalho, eu falo, vou ter, porque o banheiro é lá na frente, gente, não tem banheiro dentro da loja, a gente está numa galeria, eu tenho que ir lá. E às vezes eu vou lá várias vezes, mas ou a gente toma muita água e vai muito no banheiro, ou a gente não toma água e não vai no banheiro. Simples assim. Então essa água é extremamente importante. A água em jejum é bom para a pele também, às vezes tá com aquela pele ressecada, falta de água. Sua pele tá lá implorando por água e você não tá tomando água, sabe? Então a água é extremamente importante. Raspei minha língua, tomei minha água. E olha que a minha manhã é muito, muito, muito corrida. Então, como eu já tenho uma rotina, eu faço tudo rapidão. Então, tomo as cápsulas e você vai ver aqui que as cápsulas, você pode tomar as cápsulas hidrossolúveis, que são aquelas solúveis em água. Você pode perfeitamente tomar junto com o seu shot. O shot tem compostos bioativos que não vão atrapalhar. E o shotzinho, eu sei que muita gente ainda não toma, mas é muito interessante porque
o shot tem um limão ou tem um vinagre, então logo de manhã você já está mandando um recado para o seu intestino, para ele produzir sais biliares, para ele melhorar aquela acidez estomacal, porque o nosso estômago ele tem que ser muito ácido. Se não tiver acidez estomacal, você não vai conseguir fazer uma boa digestão de B12, de ferro, de vitaminas. É aquela pessoa que está ali talvez sempre com muitos gases, está sempre com distensão abdominal, muitas vezes isso é falta de acidez estomacal, simples assim, tá? Os shots não precisam ser ingeridos só de manhã. Eu tenho uma live aqui só falando sobre shots, se você tem interesse. E aí eu entendo de shot. Eu tinha uma fábrica de shot, a primeira fábrica de shots que distribuiu em larga escala. Tem inclusive para você que quer conhecer, tem o shot no Verde Mar. Acho que hoje em dia não tem mais em outros supermercados, mas eu entendo de shot e eu amo shot. Eu amo shot. Aí aqui nesse guia é tipo um resumão, tá? Porque nos e-books em si tem detalhadamente. Ó, então, os suplementos hidrossolúveis podem ser consumidos antes ou após o shot, ou junto do shot. Eu geralmente, com a água do shot, eu já vou tomando minhas cápsulas, porque tem que ser tudo corrido. De manhã eu levo meu filho para a escola e se eu atrasar 5 minutos eu não saio. Meu condomínio, a saída dele fica muito cheia de carro, então se eu atrasar 5 minutos já era, tá? E aqui a gente vai aprender sobre a importância de separar o que é hidrossolúvel com o que é lipossolúvel, porque o que é lipossolúvel, como o próprio nome diz, necessita de gorduras. Então, aquilo que necessita de gordura, tipo coenzima Q10, ômega 3, a gente deixa para junto da refeição, porque como precisa da gordura, a gente, se tomar com água, a gente vai ter uma perda de absorção. Enquanto que os hidrossolúveis, tipo vitaminas do complexo B, já não tem problema. Aqui nesse guia tem alguns exemplos de shots, tá? E tem um resumão, suplementos propícios em jejum, suplementos propícios junto das refeições, algumas ideias de chás, legal também. Eu nem lembrava que tinha essa parte dos chás. E ferro no período da manhã, por quê? Que eu explico por que é interessante tomar ferro de manhã. Tem alguns estudos que sugerem que o ferro, quando ele é utilizado de manhã, a gente tem um ganho aí de absorção, tá? Aqui são suplementos junto do almoço. Muita gente não sabe, mas a cúrcuma é lipossolúvel. Então, por exemplo, se você usa uma cúrcuma em pó no seu shot, e o seu shot não tem gordura, que é a cúrcuma em pó, que é só alimento, não tem problema nenhum, porque essa cúrcuma, ela vai ajudar no intestino, ela ajuda muito na função intestinal, além da função anti-inflamatória. Mas quando a gente fala de cápsula, porque a cúrcuma em pó, ela é o alimento, desidratado, ponto, ela não é suplemento, ela é alimento. Quando ela está em cápsula, geralmente ela vem do extrato dessa cúrcuma padronizado, que é o que a gente chama de curcumina, que é um tipo de curcuminoide presente na cúrcuma, né? Aí a gente já é bom colocar junto do almoço. Eu, por exemplo, tô tomando cúrcuma no momento, e aí eu tomo junto do almoço, porque as gorduras da refeição vão melhorar a biodisponibilidade dela. O que a cúrcuma tem de maravilhosa, ela tem de chata para absorver. É um alimento muito ruim de absorver, é difícil, tanto que existem algumas tecnologias no mercado com melhor entrega da cúrcuma, mas ela é chatinha de absorver, sabe? Então, colocar junto da refeição, com a gordura, se tiver uma pimentinha preta na refeição, melhor ainda, tá? Dicas de chás, suplementos propícios para a noite. O que a gente tem que pensar é que assim, a maioria dos suplementos são legais durante o dia, porque durante o dia a gente tem uma maior acidez estomacal e o nosso corpo muito esperto, ele sabe que durante o dia, de acordo com o ciclo circadiano, é onde a gente precisa de energia para trabalhar, para pensar, para estudar, para treinar. Então, a maioria dos suplementos é interessante usar de dia mesmo, por exemplo, a B12, o complexo B, inclusive os suplementos em jejum, mas peraí, senão eu vou me perder aqui. Então, durante o dia mesmo, sabe? Então, durante o dia a gente tem uma melhor recepção, melhores receptores para todos esses suplementos, especialmente pensando em energia, performance mesmo. Durante o dia a gente tem 1 milhão de coisas para fazer. Enquanto que à noite a gente já pensa naqueles que são mais ou reparadores ou
que precisa para relaxamento. Então, quando a gente pensa em reparação, colágeno do tipo 2, por exemplo, é para reparação, pensando lá nas nossas cartilagens, que ele é um sinalizador. O próprio magnésio quelado, que é mais para relaxamento, porque tem outros tipos que a gente pode pensar em de manhã mesmo ou de tarde. A melatonina, cápsulas de probióticos. Então, aqui eu tô falando sobre isso, quais são os suplementos que é melhor à noite antes de dormir, tá? Esse guia é bem legal. E não deixe de ler. Eu, inclusive, não imprimi ele ainda, mas eu vou imprimir, inclusive, tá? E sempre lembrando, ó, se você possui alguma questão de saúde, consulte seu médico. E isso aqui não é para substituir nenhuma estratégia do seu médico, do seu nutricionista. Muito pelo contrário, é para agregar, para trazer valor para isso, tá? Aí eu mostrei o primeiro e-book. Ah, eu já até tirei ele daqui. E depois eu separei. Ao invés de fazer um e-book grandão, eu preferi fazer ele separado por tema. O primeiro é a introdução. Então é lógico que é importante você começar pela introdução mesmo, porque você quer entender a base antes de fazer qualquer coisa. Há um tempo atrás, eu até comprei um e-book sobre vitaminas e tinha 113 páginas. E falava de uma forma muito confusa. Por exemplo, o selênio. Falava para que servia o selênio e os formatos de selênio disponíveis. Mas em momento algum ele falava que a selênio-metionina era o melhor tipo de selênio, por exemplo. É aquele que tem a melhor absorção. Entendeu? Então, para mim, eu falei, não, a gente tem que explicar isso muito bem. E o magnésio, por exemplo, que você perguntou, a gente tem umas 10 páginas só sobre o magnésio. Parte 2, a gente vai pensar na parte 2, já temos 52 minutos. Aí o que eu pensei em fazer? Quando der 1 hora, vai acabar a live, né? Aí eu vou ter que dar uma pausa, beber uma água, ir no banheiro. Aí a segunda parte, eu vou fazer off. O que eu pensei? Essa primeira live aqui, eu vou deixar ela no perfil, porque tudo isso que eu falei são as dúvidas que eu recebo. Então eu vou deixar ela aqui para todo mundo ver. E, inclusive, eu tenho muitas lives, né, aqui no perfil, tem várias que não estão aqui. Essa semana vai sair um canal no YouTube pra gente ter esse material primeiro, porque no YouTube a gente consegue acelerar. Eu gosto de ver tudo no 1.5, às vezes até no 2.0, que eu sou acelerada. E aqui no Instagram não tem jeito de acelerar. Lá na Hotmart, que é onde estão os e-books e que vai ter esse aulão, você pode acelerar, tá? Mas aqui não pode. Então vai continuar aqui e vai ter o canal no YouTube com um monte de material. Por exemplo, tem um aulão aí sobre fígado, né? Saúde do fígado, nutrientes para quem tá com fígado gorduroso. Ele é bem legal e tá meio perdido. Eu vou deixar lá e vai ficar bem legal mesmo, assim. Porque aí eu coloco o link, a pessoa já entra direto, né? Então essa primeira parte aqui eu vou... Acabando aqui, eu já vou publicar. E a segunda parte eu vou gravar em outro perfil fechado e vou colocar direto lá. Aí nós vamos dar uma editada e na segunda-feira, quem tá lá dentro do programa já vai receber o acesso, tá? Lembrando que é R$ 79,00. Você pode parcelar de 6 vezes de R$ 13,00. É muito barato, que você vai economizar deixando de comprar suplemento errado, paga e sobra, né? Mas só para você entender, o que a gente tem nos outros e-books, tá? Enquanto dá tempo aqui. Nesse segundo e-book, esse aqui é o segundo, é a suplementação de vitaminas apenas. E aí a gente tem vitaminas que são hidrossolúveis e aquelas que são lipossolúveis. Quando a gente tem vitaminas hidrossolúveis, solúveis em água, o risco de intoxicação é muito baixo, porque o nosso corpo a gente consegue eliminar por meio do xixi. Não que não possa acontecer, mas é muito mais difícil. Enquanto que as vitaminas lipossolúveis, elas sim, a gente tem um risco maior de intoxicação e que por isso precisa de muito critério, né? Então, nessa segunda parte aqui, eu vou entrar em vitamina por vitamina, todas, minerais e os compostos também. Vou falar sobre cada um deles, tudo aquilo que eu acho relevante de falar. Complexo B, por exemplo, muita gente só suplementa B12, só se preocupa com a B12.
Mas o complexo B ele é composto por 8 vitaminas, para você que não sabia, que são fundamentais para o metabolismo de energia, para o metabolismo do açúcar, para a formação de neurotransmissores. Então, para a gente formar serotonina, que essa serotonina depois vai virar melatonina, antes a gente precisa de complexo B. E falando em fígado, para a gente detoxificar o nosso fígado, a gente também precisa de complexo B. Então, as vitaminas B1, B2, B3, elas são extremamente importantes para o processo de detoxificação. Então, quando a gente fala de um complexo B, é muito importante a gente pensar não só na B12, mas em todas elas. O próprio ácido fólico, na sua forma metilada, que é o metilfolato, que metilcobalamina é a B12, ela é extremamente importante para a metilação, para a gente levar as nossas células para um determinado caminho, para a gente desligar gatilhos inflamatórios. Então, isso é muito importante, tá? A tiamina, por exemplo, que é a B1, ela é extremamente importante para a síntese do GABA, para relaxamento. Então, eu sempre indico muito complexo B para pessoas estressadas, pessoas ansiosas, mas muitas vezes só o complexo B não é suficiente, porque a dose é baixa, conforme um vídeo que eu coloquei essa semana. E muita gente, como eu, precisa de suplementar a B12 à parte, em gotinhas, né? Então, no complexo B a gente tem só 10 microgramas. Eu uso 100, então uso 10 do complexo B e pingo as gotinhas para chegar no 100 e com isso manter os meus níveis bons. Vitamina C, então, ó, neste e-book a gente tem vitaminas do complexo B, todas elas, a gente passa em todas elas, vitamina C, aí a gente já entra nas lipossolúveis, que é a vitamina A, também conhecida como acetato de retinol ou palmitato de retinol. Ela é muito legal pensando em peles, tem alguns creminhos à base de vitamina A, por exemplo. Tem que ter critério para usar, porque pode, por exemplo, grávida não pode, mas é super legal. A vitamina D3, e aqui na vitamina D3 eu fiz um monte de ressalvas sobre a importância de utilizar junto com a K2, junto com o magnésio, porque a vitamina D ela é burrinha, ela não sabe que ela tem que ir para os ossos e para os dentes, ela precisa de um GPS e de um Uber. A K2 é o GPS, o magnésio é o Uber, a gente faz essa trilogia, aí a gente garante a melhor absorção possível. Falando de vitamina E, tá? Vitamina E, eu uso vitamina E, inclusive. Foi até a minha médica que passou, pensando em TPM, às vezes tem um pouco de TPM, e ela atua na TPM junto do GLA, que é o... Eu não lembro agora o que significa a sigla, mas o óleo de borragem, o óleo de prímula, são... Eu vou terminar aqui, eu vou até gravar esse vídeo de uma vez sobre suplementos para TPM, a vitamina E com o óleo de borragem ou de prímula são muito interessantes. Aqui eu falo sobre a vitamina K2, tá? Sobre todos os tipos. A vitamina K1, por exemplo, que é a filoquinona, a gente consegue ela muito mais facilmente por meio da alimentação. Se a gente usa, por exemplo, come folha. Todas as folhas têm bastante filoquinona, tanto que o nome filo, né, tem a ver com isso. Mas para a síntese da vitamina D, a gente está falando da K2. A gente tem a MK4 e a MK7. Aqui eu explico sobre as duas. As duas são boas, mas tem uma que é ainda melhor, tá? Então é isso. As vitaminas são divididas entre hidrossolúveis e lipossolúveis. E aí na parte 3 a gente entra nos minerais. Então aqui era só vitaminas. Depois a gente tem os tipos de minerais. Os minerais, a gente tem os minerais pequenininhos e a gente tem os minerais grandões. Por exemplo, o ferro. O ferro é pouquinho, assim, a gente precisa de 18, às vezes até 50 miligramas de ferro. O cálcio, por exemplo, que é outro mineral, a gente já precisa, não é todo mundo que precisa, e aqui eu falo muito criteriosamente sobre a suplementação de cálcio, que o cálcio, ele já é um mineral muito maior. Aí, em vez de 30 miligramas, a gente está falando de 500, de 1000 miligramas de cálcio, até mais, dependendo da pessoa, tá? E é muito importante você entender, além do que são os minerais que eu explico, a biodisponibilidade deles e a importância da gente optar pelos quelados. Aqui a gente fala de todos os tipos de magnésio. Todo magnésio é interessante. Tem os sais de magnésio que eles são menos absorvidos, né? A gente toma e ele é eliminado mais rapidamente.
Mas uma pessoa que tomar um cloreto de magnésio, que é aquele da farmácia, que inclusive tem aqui também, diluído em água, já vai ter benefício. O problema dele é que muita gente tem desconforto gástrico, tem diarreia. Então aqui a gente fala sobre os quelados. O que é o quelado? É a junção do mineral com algum aminoácido, por exemplo, que a gente garante muito mais biodisponibilidade. Falo também do cálcio, do ferro, do selênio e do zinco. E eu vou falar, dentro de cada um deles, sobre os níveis ideais nos exames, quando for o caso, por exemplo, zinco, selênio, ferro, quais são os níveis ideais. E lá na descrição, quando eu postar lá na Hotmart, eu vou colocar uma listinha de principais exames que você pode pedir para o seu médico, para ele te passar, tá? Aqui tem tudo quantidades, qualquer quantidade de magnésio por dia, isso também vai ter. Então, os principais tipos de exames, porque são exames, geralmente o médico já pede hemograma, colesterol, essas coisas, mas muitas vezes ele não pede B12, não pede vitamina D, ácido fólico, zinco, ferro, selênio, e não é ferro sérico, né? A gente vai pedir para ele a ferritina e o índice de saturação de transferrina. Então, isso tudo eu vou escrever, e quando eu entrar aqui nos suplementos em si, nos suplementos não, né? Nos nutrientes em si, eu vou colocar isso porque além de você ter o exame, você vai conseguir interpretar. Porque quando a gente tem que lembrar que quando a gente tem um exame, a gente tem ali os medidores, né? Então, por exemplo, a B12, se não me engano, acima de, sei lá, 100 e poucos, 200 e poucos já é normal. Mas assim, é normal para quem? Para uma pessoa doente? Porque esses índices, eles pegam pessoas doentes, pessoas saudáveis e geram uma média da população. Não significa que aquilo é o ideal, e tem um ideal para cada coisa. Pensando em saúde próspera. Uma coisa é eu ter uma saúde que eu vou empurrando, tô sempre cansada, não consigo fazer as coisas direito. E outra coisa é você ter performance, você ter saúde, você ter vitalidade. Aí para isso a gente precisa de níveis mais ideais. E aí eu vou colocar isso aqui, tá? E na última parte, a gente já falou sobre 3 e-books e o guia. E aí aqui essa última parte são os principais suplementos que as pessoas me perguntam e tem muitas dúvidas. São suplementos que eu, de forma geral, uso bastante. Quais são eles? A forma de suplementá-los. E é muito importante você ler, porque tem muitas pegadinhas, né? Aí aqui eu falo sobre a espirulina, sobre a clorela. Eu gosto muito de espirulina e clorela, eu gosto mais ainda de espirulina. É uma que eu uso sempre, dou muito pro Davi. Crianças podem usar espirulina. Por exemplo, agora é uma época que tá todo mundo resfriando, então eu dou para ele espirulina, própolis, a própria vitamina D, B12, ele suplementa também que a gente não come carne, né? Então ele já tem que suplementar desde de novinho. E não tá sempre com a saúdezinha boa, graças a Deus. A gente fala também de coenzima Q10, como suplementar, quais os critérios na escolha, eu vou mencionar. O ômega 3, eu sei que muita gente tem dúvida, porque a gente tem 2 ácidos principais, que é o EPA e o DHA, e é interessante a gente ir variando isso daí, fazendo ciclos. O NAC, que é a acetilcisteína, particularmente gosto demais, demais de NAC, como um faxineiro de toxinas, um faxineiro de radicais livres também, então ele é muito bom para a pele, para melasma, tem alguns estudos mostrando as vantagens do NAC no melasma. A glutamina e a creatina, tá? Nos e-books eu não falo sobre probióticos e pré-bióticos não, mas a gente pode pensar em alguns conteúdos aqui dentro do Instagram mesmo, porque é um tema que eu entendo que merece atenção. Probiótico, vejo muita gente usando indiscriminadamente no momento que não deveria. Às vezes a pessoa tá com desbiose, tá cheia de gases, ela vai tomar probiótico quando na verdade ela precisava fazer um start no intestino dela, fazer uma limpeza, porque às vezes o probiótico ele entra meio que assim, você tá caindo uma tempestade, você vai fazer uma faxina na sua casa com a casa aberta, sabe? Então você tá limpando e tá sujando, você tá limpando e tá sujando. Tem um momento certo pro probiótico. E a gente pode falar sobre isso também. Não aqui no programa, porque não tem, mas aqui no próprio Instagram. Deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa para essa primeira parte, antes que feche, porque já deu 1 hora, né? Suplementos abordados. Sobre ciclar suplementos. Isso aqui não deu tempo de falar.
Sobre como dosar, mas isso aqui vai estar na segunda parte, com certeza, né? Que é como escolher um ciclo de suplementos. Tem suplementos que a gente deve fazer ciclos, que não é para usar sempre, você usa por um tempo e para. Enquanto outros a gente pode e deve usar continuamente. É o caso do magnésio, do ômega 3. A gente pensa naqueles que a gente não consegue por meio da alimentação. Magnésio é um, ômega 3 é outro, que a gente vai mudando aos tipos. Então eu estou usando ômega 3 DHA. Daqui 3 meses eu vou usar um que tenha mais EPA, por exemplo. O magnésio é a mesma coisa. Eu, no momento, estou usando o quelado. Depois de um tempo, posso usar um citrato, vou mudando. O importante é estar sempre usando e nas doses adequadas. E essa questão das doses, isso vai ser muito importante de ser mencionado, porque quando você chega no médico, acredite, nenhum médico integrativo muito bom, você vai chegar lá, ele não tem uma fórmula mágica para olhar para você, mesmo olhando para os seus exames, tem uma forma para falar, você vai tomar 347 miligramas de magnésio. Não, existem alguns protocolos que, de acordo com seus níveis também, que ele vai indicando, e muitas vezes é tentativa e erro. Às vezes vai te passar alguma coisa que não vai dar certo, olha, não deu certo com isso, vamos tentar com outra agora. Por isso que é importante você aprender a se avaliar também. Essa questão dos ciclos. Aí eu falei, né, sobre o canal no YouTube, onde a gente vai ter lá as lives sobre shots, sobre colágeno, saúde do fígado estarão lá. Quanto tempo leva para os níveis subirem? Isso aqui eu preciso falar também. Acontece muito. A pessoa tá com a B12 baixa, tá lá, sei lá, 300. E aí ela toma metilcobalamina em gotinhas. E aí a B12 subiu. Parou de tomar a B12, o nível cai de novo, entendeu? Por quê? Porque às vezes é uma pessoa que ela tem desbiose ou é um idoso. O idoso ele perde muito ácido clorídrico, né? Um dos suplementos mais interessantes para idoso, inclusive, é o ácido clorídrico, que tem que ser manipulado, não vende em loja. Vou pedir para o médico, você pode me dar uma receita de ácido clorídrico aqui? O que você acha? Também pedir essa opinião. E essa pessoa ela tem uma dificuldade de acidez estomacal, tanto que a pessoa que toma omeprazol, o que o omeprazol faz? Diminui a acidez estomacal. A pessoa que toma omeprazol, ela tem maior risco de demência, ela tem maior risco de osteoporose também. Por quê? Porque precisa de acidez estomacal para a gente metabolizar a B12, para a gente metabolizar o cálcio dos alimentos e dos suplementos. Se você não tem acidez estomacal, você tem, portanto, um risco maior de desenvolver uma demência, entendeu? É muito comum. Por isso que às vezes a pessoa até usa um omeprazol, mas ela tem que corrigir a base para que ela não dependa do medicamento, né? Mas com o passar do tempo vai diminuindo naturalmente. Sem omeprazol, a pessoa tem menos acidez estomacal. Então, o suplemento sublingual faz muito sentido para a gente não depender da acidez estomacal e ir direto para a corrente sanguínea, mas também entender que alguns suplementos são realmente para o resto da vida, porque se a gente parar de tomar, os níveis vão cair fatidicamente, tá? E aí, quando você começar a tomar um suplemento, tipo NAC, coenzima Q10, muitas vezes você vai ver um retorno mais rápido. Se estou tomando coenzima Q10 há uma semana, você já se sente mais energizado. Mais um ômega 3, uma vitamina D, sabe? A própria vitamina D vai levar um tempo para subir. Então, geralmente, você vai no médico, faz de conta que eu sou sua médica, aí você veio aqui, eu te passei os exames, te passei suplementos e vou te falar, daqui 3 meses você volta pra gente medir seus resultados. Então, não adianta também você começar a tomar o suplemento hoje e já querer ver resultado. Tem alguns que vão demorar uns 3 meses para subir e às vezes você parou de tomar, vai demorar um pouquinho, mas muitos vão cair também. O meu selênio, por exemplo, eu tava suplementando, ele subiu muito. Então, eu vou ficar uns 3 meses sem tomar selênio, porque ele precisa descer, porque selênio, como eu falo aqui, em dose alta é tóxico, entendeu? Então, por isso que a gente tem que estar sempre fazendo exame, pra gente não correr o risco de estar tomando uma dose mais alta. E com os exames, e a gente entendendo esse conceito, a gente vai manejando. Olha, eu tomava 30 miligramas de zinco. Agora eu vou tomar 10, vou tomar 15, daqui 3 meses eu vou medir. Ficou bom? Ah, vou manter essa dose. Ih, caiu. Não, então eu vou subir a dose de novo, sabe? Então é isso. O de magnésio da Central Nutrition é um dos magnésios que a gente mais vende, porque é um trio.
Como ele tem o dimalato e o taurato é uma junção, que o magnésio é assim, né? Ele é um sal de magnésio. Aí a gente junta ele. O taurato é a junção do magnésio com a taurina, inclusive por isso que geralmente tem 2 cápsulas, porque você já tem um mineral grandão e a taurina também são, sei lá, 500 miligramas. Não cabe em uma cápsula, sabe? Então, geralmente o magnésio são 2, 3 cápsulas até, né? E aí ele tem o dimalato, que também é a junção do magnésio com ácido málico. Aí a gente coloca ele, e esse dimalato atua na geração de energia, até dores, pessoa que tá com dor. Aí a gente coloca ele depois do café da manhã, fica bom, entendeu? Depois do café da manhã, tá? Acho que é isso, eu tenho que ir para a próxima agora. Eu preciso só tomar um ar aqui, descobrir se tem algum fantasma que ligou essa impressora. E aí a próxima, não vou gravar aqui, essa vai ficar, tá? Que eu acho que são temas que todo mundo precisa entender e muita gente vai ver isso depois. Agradeço a presença de todo mundo que esteve aqui. Eu achei que não ia entrar ninguém, eu achei que eu ia falar sozinha, mas muita gente entrou e acho que as informações foram úteis, espero que sim, né? Aí você pode comentar lá no próprio live que eu vou postar, que eu vou responder lá assim que possível. E o segundo vídeo, onde nós vamos entrar de fato nas vitaminas, falar de dose, critérios, pegadinhas e etc. Você que está lá comigo, você vai ter acesso a tudo isso, tá? E vai ter, para você que já quer, tem um link ali, tem uma biografia, tem um link, você vai clicar nesse link, é o terceiro, e-book suplementação inteligente, tá? E é pela Hotmart. Eu que agradeço, assim, vocês estão sempre prestigiando aqui o nosso trabalho. E eu tentei ser o mais direto ao ponto, mas tem tanta coisa. Se fosse para falar tudo, eu ficaria aqui até 10 horas da noite, mas eu acho que também não precisa. A gente pode ir direto ao ponto. E é importante que você aprenda isso que eu tô te falando, para você não ficar dependendo só de alguém, nem de mim mesmo. Você vai aprendendo ali, e aí você estudou, Aí, com base nisso, você vai continuar sendo bombardeado por informações, né? Você vai continuar entrando no YouTube. Eu amo YouTube para estudar. Eu amo estar aqui no Instagram e ter aquele monte de informações. Mas eu tenho critério. E é preciso que você tenha critério também, senão você fica muito confuso. Nossa, a pessoa chega... Nossa, estou muito confusa do magnésio. Como se o magnésio é o campeão, assim. Como se o magnésio tivesse que ser 5 magnésios para fazer efeito. Acredite em mim, qualquer magnésio que você usar vai ser bom. O mais baratinho vai ser bom. Só que tem alguns que tem mais tecnologia que vão ser melhor ainda. Por exemplo, você vai lá e pega um inositol com o 3.0, por exemplo, que tem melatonina. Aí ele tem melatonina, ele tem taurina, ele tem glicina, sabe? Vai juntando coisas, relaxa mais. Mas tem que parar com essa confusão, porque isso é ruim, assim, a gente fica sempre com aquela sensação de desconforto e meio que como se nunca fosse suficiente. Às vezes você já tá tomando um monte de coisa legal e acha que não é suficiente, porque a hora que você pensa que você acertou, exatamente, tem que ter esse filtro. Às vezes você acha que você acertou, tá tomando um magnésio, você viu que tá fazendo efeito, aí chegou alguém e falou, não, tem que ser o treonato. E o treonato é patenteado, nem tem treonato igual tem nos Estados Unidos aqui não. Pô, não tem. Não, essa aqui vai ficar salva aqui sim. Não é 24 horas, vai ficar salva aqui no perfil mesmo, por bastante tempo. E vai lá pro YouTube também, para quem quiser ver no 2.0, como eu. Tá? Então para de confusão. É isso. Depois você me manda um direct que eu te indico a cafeína, tá? Pipo, muito obrigada. Agora eu vou para a próxima porque tem gente me esperando, né? E essa próxima aí deve durar 1h30. Talvez até mais, tá? Um beijo para todo mundo. Quem quiser indicação, é só mandar um direct que eu respondo todo mundo lá. Às vezes demora, mas eu respondo todo mundo, tá? Muito obrigada pela presença e um ótimo sábado para todos. Fico feliz, Celso. Tchau, tchau.